Nilson para apresentar o trabalho de comunicação segura em VANET. Com a palavra, professor Nilson. Obrigado a todos, boa tarde. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de segurança de sistemas do bacharelado de Sistema de Informação e foi realizado pelos alunos João Freitas, Leonardo Souza e o Patrick Sardou. Nós estamos em semana de provas, então eles acabaram escapando da apresentação. Vamos lá, então. VANETs, né? Então, as redes ad hoc veiculares integram os protocolos de conectividade móvel para agilizar a transferência de dados entre veículos e também equipamentos dispostos no caminho, né, na estrada. O dispositivo sem fio pode enviar comunicação para outro veículo e para a base, e a base pode falar com o veículo e eles falam todos entre si. Semelhante a outras tecnologias, né, existem problemas importantes, e um deles é a questão da segurança, uma vez que a rede é aberta, acessível de qualquer lugar, no alcance do rádio, da VANET, a interferência nessa comunicação torna-se, então, alvo fácil para usuários mal intencionados. O objetivo desse trabalho específico é possibilitar a troca segura de mensagens em uma rede VANET, realizando, assim, a criptografia na transmissão de mensagens entre esses módulos de radiofrequência. Nós temos nessa imagem um cenário, né, onde ocorreu um acidente e foi enviada alguma mensagem até chegar a um órgão público de segurança. Esse veículo de segurança se desloca até ao local e ele precisa se comunicar com outros veículos de segurança pública. E essa comunicação entre os veículos de segurança pública não é interessante que trafeguem de forma clara numa rede de VANET. Então, o objetivo é possibilitar a comunicação entre esses dispositivos, esses membros, né, desta rede, que são membros de segurança pública, de forma criptografada. Para isso, a gente vai rever o modo de operação ECB, porque a gente está utilizando algoritmo simétrico de bloco, né? Então, lá no modo de operação ECB, dada uma determinada chave, todo o texto em claro terá um texto cifrado equivalente. Então, uma vez que a chave é igual, o texto cifrado também será igual. E aí a gente pega essa imagem do pinguim ECB, que ela é bem clássica para a gente poder mostrar que os padrões podem acompanhar o texto cifrado. Então, a imagem do pinguim cifrado em ECB, onde é o branco, recebeu uma tonalidade que dá para a gente perceber na imagem, mesmo o texto cifrado. E existe o modo de operação CBC, que realiza a combinação dos blocos de texto simples com os blocos de texto cifrado anterior. Então, o modo CBC, você precisa, né, ele requer um vetor de inicialização, que vai fazer uma operação de XOR com o primeiro bloco do texto em claro, antes de ser submetido ao algoritmo simétrico de bloco com a chave. A saída, né, o texto cifrado deste primeiro bloco, opera com XOR também com o segundo bloco de texto em claro, quebrando, então, o padrão do texto original. Nesse caso, então, a gente tem aí o CBC, ele pode operar com um vetor de inicialização fixo ou um vetor de inicialização aleatório. Essa é a grande questão quando a gente vai aplicar o conhecimento em VANET, porque se a gente está cifrando uma imagem que é, né, maior que 128 bits de um arquivo, por exemplo, o CBC vai conseguir tirar o padrão da imagem do pinguim ECB, transformando nessa imagem toda aleatória, ofuscada do texto, do arquivo, no caso. Já em ambientes onde a mensagem é muito curta, que seria no caso da VANET, nesse cenário, onde o veículo vai receber alguns comandos remotos da base, ou vão trocar informação por comandos simples, e nesse ambiente, o bloco, normalmente, a mensagem é limitada a um bloco. E aí, neste caso,
mesmo utilizando o modo CBC com vetor de inicialização fixo, o texto cifrado vai ser sempre o mesmo. Então, baseado nessa imagem, a parte superior, onde a gente tem uma base enviando um texto cifrado, né, continue running, para o veículo, e lá ele vai executar um comando, esse texto cifrado será sempre o mesmo, no modo ECB ou no modo CBC com vetor de inicialização fixo. Na parte de baixo da imagem, nós temos, então, um modo de operação CBC com vetor de inicialização aleatório. E aí, o mesmo comando tem representações distintas no texto cifrado que vai trafegar pela rede, dificultando a ação de um espião ou de algum usuário mal intencionado ao capturar essas informações. Nós temos trabalhos relacionados sobre esse assunto. Esse trabalho do Rocha et al. Também foi da disciplina de segurança, feito em 2020, foi apresentado na Escola de Sistemas de Informação. Foi feita uma análise de todas as bibliotecas de criptografia assimétrica disponíveis que encontraram lá no GitHub. Foi feita uma comparação entre as bibliotecas disponíveis, analisando a chave, o modo de operação, licença, e nós realizamos nesse trabalho, né, os alunos realizaram, teste de embarcação, no caso era um Arduino Uno, e dois testes de conformidade, com a FIPS NIST 197, que é que define o AES, e também com a NIST SP 838A, que define os modos de operação. E aí a gente chegou à conclusão que algumas das bibliotecas que estavam disponíveis no GitHub não atendiam nem a especificação padrão do AES, ou seja, não podemos dizer que existia ou não um backdoor ali dentro, mas dentro da especificação, o texto submetido conforme a padronização, texto em claro e a chave pré-definida, a saída era diferente. Então, alguns foram desclassificados, e no segundo teste de conformidade, onde a gente foi verificar a questão do vetor de inicialização aleatório, nenhuma das bibliotecas que a gente encontrou passou no teste, então os alunos desenvolveram uma biblioteca chamada de Securino, e foi apresentado no evento. Entretanto, essa biblioteca do Securino não trabalhava com comunicação de RF, apenas cifrando dados que estariam armazenados na memória do Arduino. Um outro trabalho feito pelo grupo de pesquisa aqui do Cefet, nós temos um grupo que trabalha com sistemas multiagentes, e foi criado, então, um protocolo de comunicação apresentado no ESA, que esse protocolo é de comunicação de sistemas multiagentes, e foi adicionado o recurso de comunicação com RF, possibilitando, então, que um agente BDI embarcado possa se comunicar com outro agente em um sistema multiagente distinto, e foram adicionados comunicação unicast, multicast e broadcast. Entretanto, este protocolo, foi apresentado agora em 2021, não implementava segurança, né, e as informações trafegavam em claro. Então, este trabalho que nós estamos apresentando junta os dois trabalhos anteriores, implementando segurança e comunicação em radiofrequência. Para isso foi utilizado o Arduino Mega, então não foi possível colocar no Arduino Uno por conta da quantidade de bibliotecas e arquivos necessários, não dá para embarcar no Arduino Uno, foi feito no Mega, e usou-se módulo de RF de 433 MHz. Para isso, né, utilizou-se a biblioteca Securino, que ela é responsável por realizar a criptografia da mensagem que vai ser enviada. E essa biblioteca Securino trabalha com vetor de bytes em hexadecimal, então foi necessário criar uma biblioteca adicional, os alunos chamaram de converter, para converter o texto a ser enviado para um vetor em hexadecimal, e então esse texto poderia ser cifrado com a biblioteca. Após a cifragem desse texto, a biblioteca que faz a comunicação de RF, a Javino, ela usa base 64, então foi necessário também fazer uma conversão. Então nós temos duas etapas de conversão do texto em claro
Ao entrar, ele é convertido para hexadecimal cifrado, e o hexadecimal é convertido em base 64. É feito em base 64 porque um texto cifrado, dado uma entrada de um texto string, ao ser cifrado, na saída não necessariamente vai ser um texto imprimível, com caracteres imprimíveis, então precisou de uma conversão para base 64. Os experimentos realizados foi implementado um Arduino como função da base, foi implementado um Arduino como espião, e um terceiro Arduino com o veículo. Então, a base transmitia, o veículo recebia e o espião também recebia. Foi definida a mesma senha, tanto na base quanto no veículo, e os comandos foram enviados, o espião estava no meio da comunicação recebendo a comunicação. E aqui nós temos a saída do serial print do Arduino. Do lado esquerdo nós temos os comandos sendo enviados, do Go Ahead Stop Now, e chegando ali no lado direito, da imagem à direita, chegando o comando no veículo. No meio do caminho, o espião capturou toda a comunicação que trafegou. A comunicação, por usar esse protocolo do Javino, ele tem um cabeçalho pré-definido e a mensagem logo depois. O cabeçalho contém endereço de origem e destino, tamanho da mensagem e depois nós temos o campo da mensagem. Percebo que todas as mensagens que foram capturadas, embora os comandos fossem apenas 2, cada uma das mensagens capturadas é diferente uma da outra. Então, com isso, a gente conseguiu implementar essa comunicação segura, fazendo uma evolução das bibliotecas do Javino, que envia mensagem em broadcast, usando também o Virtual Wire, que é a biblioteca desse Macaulay de 2013, e também foi possível garantir o sigilo integrando com a biblioteca de segurança. Dessa forma, a mensagem pode trafegar em broadcast ainda, mas ela já trafega de forma sigilosa entre os veículos de segurança. O modo de operação CBC com o vetor de inicialização aleatório para esse cenário específico da VANET, onde as mensagens de comando são curtas, se mostrou muito mais seguro e eficiente, né, porque a base enviou os mesmos comandos e isso equivale a diversos textos cifrados distintos, dificultando a ação do espião. Como trabalhos futuros, o objetivo agora é implementar a comunicação unicast, multicast, também nessa biblioteca que os alunos desenvolveram. Isso ainda não foi feito por uma análise de projeto, porque nós queremos resolver a questão da chave, né? Talvez nós vamos trabalhar com o Diffie-Hellman para evitar o problema da troca segura de chaves. O protocolo já permite comunicação em grupo, multicast, no caso, e comunicação unicast para um determinado membro. Outra possibilidade também é melhorarmos essa biblioteca de segurança, porque ela atualmente trabalha com vetor, com texto em claro, né, mensagem de entrada, de até 128 bits. Então, a ideia é poder receber uma mensagem maior, ele dividir essa mensagem, transmitir por partes e remontar a mensagem quando chegar no destino, e também implementar uma chave criptográfica mais 128 bits, que o AES prevê a chave de 192 e 256 bits. Então, esses são os trabalhos futuros que a gente espera, e essas são as referências. Obrigado. Muito obrigado, professor Nilson Lazarim. Com isso, nós abrimos as perguntas, pessoal. Vocês podem perguntar tanto erguendo a mão. Opa, o Luiz já tem uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Luiz. Professor Luiz Love. Oi, tudo bom? Parabéns pelo trabalho dos alunos, muito, muito bacana. Eu lembro de a gente ter dado uma olhada nessa parte de criptografia com Arduino, e se eu não me engano, um dos motivos para não utilização de mais de 128 bits é que o processador não dava conta para fazer a criptografia maior. Então esse é um problema que tu possivelmente teria se tu aumentasse esse para 192 ou 256. Ele começa
a sofrer bastante para fazer a criptografia. E a minha pergunta no final ali, tu acabou respondendo um pouco, mas eu queria que tu falasse um pouco mais, que eu não consegui pegar com a apresentação. Como que é feita a troca de chave nesse primeiro momento? Então, nesta versão atual, nós não estamos trocando chave ainda. A chave fica... eu não sei se aparece o ponteiro do mouse, eu só estou vendo a apresentação. A chave, a gente está setando no código ainda, no setup. O objetivo agora da próxima, porque esse trabalho está integrado com o nosso outro trabalho de sistemas multiagentes, a gente quer resolver a questão da distribuição da chave, então por isso que a gente só implementou o broadcast ainda. Tá em aberto, está em aberto. Entendi, tranquilo. Até porque tu comentasse do Diffie-Hellman, né? Mas o Diffie-Hellman isso. Não faz muito sentido também, né? Porque tu não consegue validar quem que é a pessoa do Diffie-Hellman. Né? A gente está pensando nisso, até já tivemos algumas reuniões. O objetivo seria criar uma base na nuvem, digamos assim, porque dentro dos sistemas multiagentes, esse ambiente que a gente está prevendo aqui é um ambiente de desastre, né? Onde não teríamos outra comunicação, GPRS ou alguma outra coisa. Então, digamos assim, que teria que ter uma base sincronizada dentro do veículo para ele receber todas as chaves que são válidas e durante o envio da mensagem ele vai verificar para quem ele vai enviar, se ele vai enviar para um grupo. Aqui a gente tem o formato da mensagem. Se ele vai enviar a mensagem, por exemplo, para um grupo ou para um membro, aí ele vai ter que buscar essa chave, então teria que estar pré-armazenado. Então o problema é que está em aberto ainda. Bacana. Ok. Posso fazer uma pergunta, professor Nilson? Claro. Não ficou muito claro qual o meio de comunicação que vocês estão usando. Vocês estão usando Bluetooth, Zigbee, LoRa? A gente está usando aquele RF mais simples que tem ali, o que tinha no laboratório. Aquele módulozinho, acho que tem aqui na imagem, não sei se dá para ver. A gente só colocou ele numa plaquinha, né, para facilitar. Fizemos uma plaquinha de circuito, colocamos o TX e o RX e colocamos uma anteninha nele, mas é o simples. Umas observações, por coincidência, o meu mestrado foi em criptografia, inclusive em cima do AES. Faz tempo. Assim que o AES foi lançado, lá em 2000, finalizei a tese. Peguei na época do Randall. Eu achei estranho só usar o modo CBC, tá? O ECB geralmente a gente usa bem pouco, porque ele propicia um tipo de criptoanálise que é o mais comum, que é a análise de frequência, porque não tem nada. O CBC com vetor de inserção igual, isso é considerado meio que uma falha de implementação, né? Porque o vetor de inserção não fez igual, então vocês já fizeram certo. Mas, tipicamente, a gente emprega o CBC para arquivos. E, normalmente, para transmissão e comunicação de rede, a gente usa, normalmente, ou o CFM ou o FB. Né? Porque o FB transforma o AES num cifrador de blocos ou num cifrador de fluxo. Né? Porque se você tem tamanho de mensagens variáveis. O problema do CBC é que, se do outro lado, se você começa a ter blocos muito grandes, você tem que receber o bloco, o arquivo inteiro do outro lado para decifrar ele, porque você tem a comunicação. E se você usar o CFM, por exemplo, você já pode ir recebendo e decodificando a mensagem do lado. Então, suas mensagens maiores, ele foi feito mais para comunicação. Então, eu só achei estranho o CBC. Uma sugestão que eu daria seria para vocês darem uma olhada no modo CFM e FB, fugir do ECB definitivamente, porque o ECB permite análise de frequência, não tem vetor de iniciação. O CBC, vocês falaram que fizeram a implementação certa com o vetor ali. Chegaram a ver, essas bibliotecas não têm suporte a CFM, professor? Não, nós não vimos os outros modos de operação, porque essa biblioteca, a Securino, ela foi feita inicialmente para cifrar dados no cartão de memória. Né? Então, a gente adaptou para essa comunicação. E as outras que a gente buscou aqui no GitHub, na época, só estavam trabalhando com esses modos. Mas essa é uma boa sugestão para a gente resolver esse problema também e adicionar esse modo de operação. Interessante. Isso faz todo sentido. O CBC, como disse, é usado para arquivos. Então, salvar os dados do cartão é correto, né?
Mas para a comunicação mesmo, procure usar o CFM, que várias dessas questões está fazendo, inclusive os problemas de vetor de instalação são usados. E o CFM, ele também é um modo de operação já descrito no SP800, que vocês colocaram ali. E se vocês têm um tamanho de dados variáveis, usa o FB direto, né? Que o FB já vai permitir fazer as coisas. Na CryptoAPI eu perguntei também qual o meio de comunicação, porque de acordo com o meio de comunicação que se usa, por exemplo, se você for colocar um estilo de Zigbee, ele já tem as bibliotecas prontas que usam AES para você trabalhar. Você está trabalhando ele no modo RAW, né? Então, com esse sensor RF está fazendo aí, você está tendo que fazer tudo no modo RAW, e por isso que você precisa pegar as bibliotecas. Mas se você pegar um estilo de outro, pode usar. Para resolver o problema do Diffie-Hellman, da troca de chaves, tem umas bibliotecas já para Arduino do PKCS. Acho que se você usar a biblioteca de conjunto de cifras PKCS, ele já te dá o algoritmo de troca de chaves para poder usar com um AES. Mas é bem legal o projeto. O Danilo tem uma pergunta aqui também. Opa, professor Nilson, boa tarde, né? Parabéns pelo trabalho. Eu não vou ter uma pergunta assim tão elaborada que nem de Charles, né? Mas nos testes que vocês realizaram, qual a distância que vocês conseguiram com esse módulo? E se tem algum motivo especial por vocês terem usado essa faixa de 433 MHz? Pelo menos em outras tecnologias, essa faixa ela não é homologada para o Brasil, né? Eu não sei se, por caso, se atende a tudo ou se para o RF ela poderia ser. Essa faixa de frequência, até no curso ontem, acho que foi ontem, né? A gente estava falando sobre isso. Essa faixa de frequência é a faixa de frequência de controle remoto, de coisas mais domésticas, né? A gente só tinha esse hardware disponível no laboratório, e aí, em tempo de pandemia, é o que tinha para a gente utilizar. E também a motivação, porque nós temos outros trabalhos ligados a sistemas multiagentes que estão ligados à domótica, né, que é automação residencial. Então, para a gente, a comunicação é de curta distância. Nos testes que a gente fez aqui, funcionou em campo aberto, né, campo livre, até 150 metros, por aí, funcionou essa comunicação. Não, bacana. Até mesmo pelo curso de ontem, daria até para vocês explorarem outras tecnologias, né? Porque você tem uns shields que funcionam para o Arduino, o código-fonte que vocês fizeram, com certeza rodaria no SP32, tal, assim. A ideia, inclusive, ela pode ser aplicada em outros dispositivos, né? Então, é bem legal a aplicabilidade dele, né? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Então, estamos próximos tempos. Professor Nilson Mauro leva os parabéns também aos seus alunos orientados pelo bom trabalho, né? Incentivando eles para continuar e aprimorar isso aí. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Laura, podes compartilhar a sua apresentação? Oi, boa tarde. Ok. Tá indo, será? Está. Estamos vendo sua tela. Se puderes maximizar ou colocar em modo de apresentação dos slides, acho que fica mais visível. Acho que foi. Perfeito. Tá ótimo. Beleza. Só para avisar, antes de eu começar, tá armando um temporal enorme aqui. Então, se eu cair, eu volto, mas... Sem problemas, Laura. Ok. Pode começar a hora que quiseres. Tá certo, então. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal que veio aí assistir. Então, ok. Eu sou a Laura, o professor Jefferson, que tá aí, inclusive, é o meu orientador. Junto com a gente nesse trabalho estava a Brigitte, o Evandi e o professor Lisandro, que é o orientador da Brigitte. O trabalho é um panorama geral, né, de aplicativos de rastreamento de contatos usados agora na pandemia de Covid, né. Em especial, falando sobre privacidade, né,
E a gente queria também dar um ênfase um pouco maior no aplicativo no Brasil, que a gente usou aqui, o Coronavírus SUS. E só para dar um pouquinho de contexto, esse foi um trabalho que a gente fez para a cadeira de segurança da pós, lá no Instituto de Informática da URGS, e isso foi no final do ano passado, enquanto a gente ainda estava ali no pico da pandemia e estava se falando bastante sobre contact tracing. O que vai ter na apresentação? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é contact tracing digital, sobre a privacidade, né, boas práticas para a privacidade nesses aplicativos. Eu vou dar alguns exemplos, vou falar do aplicativo brasileiro, vou falar sobre desafios de pesquisa e aí terminamos. Ok, então, o que é rastreamento de contatos digital? É um aplicativo que tu baixa normalmente no teu smartphone para manter um registro de com quem você teve contato. O objetivo é monitorar o avanço de doenças, né, doenças infecciosas, e a ideia é te avisar, né, o mais rápido possível caso um dos teus contatos tenha se contaminado com a doença, né, para que tu saia de circulação ou para que tu consulte um médico, enfim, né, dependendo da doença, diminuir o tempo de resposta. E antes do Covid, né, eles já eram usados em epidemias em outros lugares. Eu trouxe aqui exemplo das epidemias de ebola na África, onde eles substituíram o rastreamento de contato manual, né, que alguém ia lá e anotava as pessoas que estavam presentes e depois a pessoa era avisada por SMS, enfim. Claro que nenhum desses casos anteriores foi na mesma dimensão da pandemia de coronavírus, né, então... Para ilustrar o que é o contact tracing, então, a gente tem o indivíduo A, o indivíduo B, os dois estão rodando um aplicativo de contact tracing no seu smartphone. As condições, né, para configurar uma exposição vão depender da doença, mas uma vez que essas condições tenham sido encontradas, fica ali o registro, né, do contato entre o usuário B e o usuário A. Aí depois, o usuário A apresentando sintomas, ele faz um teste, ele verifica, né, que ele estava contaminado com a doença, ele coloca essa informação no aplicativo e aí os contatos do usuário A vão receber uma notificação junto com alguma orientação de como agir. E como esses aplicativos fazem isso? Então, para detectar a proximidade entre A e B, pode-se usar Bluetooth de baixa energia, pode-se usar localização do dispositivo, pode-se pedir para o usuário escanear um QR Code. Logo no começo ali da pandemia de Covid, o Google e a Apple, eles lançaram uma API conjunta para a troca de tokens usando Bluetooth de baixa energia, né? Esses tokens, eles são anônimos, e foi esse sistema que a maioria dos aplicativos usou, assim. Dá para se dizer que é o que deu mais certo, assim. E sobre a arquitetura, esses aplicativos podem ser centralizados, ou seja, eles podem coletar todos esses dados e enviar para um servidor central processar, ou eles podem fazer a maior parte do processamento no próprio aparelho do usuário e usar o servidor só para tarefas de notificação, por exemplo. E é claro, né, esses dados, esses registros, eles podem ser tanto uma lista de tokens anônimos temporários, como é o caso da API do Google e da Apple, quanto literalmente teu nome ou teu celular ou outra informação que seja identificável, né. Então, quais são os riscos, né, de uma aplicação de contact tracing mal feita ou usando as tecnologias que não são ideais? É óbvio, né, que ninguém vai querer que fique anotado ali em algum lugar por onde tu andou, com quem tu interagiu, de uma maneira que pessoas possam ler, né? O fato de alguém poder olhar para isso e obter informações sobre você é uma ameaça contra a tua privacidade. E se esses dados são armazenados de maneira incorreta, todo mundo sabe o que vai acontecer no caso de um vazamento, né? Só que no caso dos aplicativos de contact tracing, o problema não é só esse, né? Esses aplicativos, eles precisam ter uma abrangência enorme para funcionar. E então a gente não está só falando de informações referentes a um indivíduo, mas sim de informações de uma sociedade inteira que acabam na mão de uma entidade só, né? Quando a gente fala de vigilância em massa, não é só saber onde você andou, onde todo mundo andou.
poder usar isso para derivar informações importantes sobre o comportamento das pessoas e, enfim, tudo coisas que a gente não gostaria que acontecesse, né? Então, quais seriam as boas práticas, né? Qual seria o cenário ideal do ponto de vista da privacidade? Para começar, é importante que os aplicativos busquem o consentimento, né, do usuário para todas as suas funcionalidades, assim, tanto para fazer o download, quanto para compartilhar a localização, ou para ativar o Bluetooth, ou para compartilhar o resultado de um teste positivo. É importante que tudo seja voluntário e tudo seja consentido ali pelo usuário. É importante que os dados adquiridos sejam anonimizados, né? E nessa linha é fundamental que esses dados não sejam trocados entre agências, que eles sejam usados só pela organização de saúde que está providenciando aquele aplicativo, assim, para aquele fim específico. E é extremamente desaconselhado, né, que se armazene geolocalização em servidor central sem obfuscação. Eu sempre me atrapalho. E talvez o mais difícil é que o usuário tem que estar informado, né, do que está acontecendo. Ele tem que saber quais são as tecnologias que aquele aplicativo está usando, como elas funcionam e saber o que o aplicativo não está fazendo, porque se ele não souber o que está acontecendo, ele não vai querer aderir àquele aplicativo. E toda essa comunicação com o usuário tem que ser feita de uma linguagem que ele entenda. Bom, então, até agora, na pandemia de Covid, isso foi feito, isso não foi feito, o que deu certo, o que deu errado. Então, eu vou falar de alguns exemplos internacionais, começando pelo que deu problema, né? Em junho do ano passado, a Anistia Internacional investigou alguns dos aplicativos de rastreamento de contatos. Vale observar que ela investigou só aplicativos da Europa e do Oriente Médio, por isso que alguns outros conhecidos não estão nessa lista. E chamar a atenção, por exemplo, da Noruega, que foi o que teve mais exposição, né? Todos esses aí, eles estavam armazenando geolocalização em servidores centrais, e daí depois de um tempo, logo depois que saiu essa investigação, a Noruega tirou o aplicativo dela do ar, disse que apagou, né, todos os dados que o aplicativo tinha colocado e relançou depois de um tempo usando a API do Google e da Apple. É difícil obter informação sobre os outros aplicativos ali do Oriente Médio, mas alguns já não estão mais em operação. E sem relação direta com privacidade, alguns outros aplicativos só deram muito problema, assim, vários trocaram de tecnologia no meio do caminho, tiveram que ser relançados, enfim. Eu trouxe para a apresentação o caso de Singapura, que é um dos mais interessantes. O Trace Together, ele é obrigatório hoje para frequentar lugares fechados que tenham bastante movimento. Tipo shopping, escritório, empresa, até escola é obrigatório. E foi feita, inclusive, a distribuição de tokens para a população mais idosa ou para quem não tem ou não quis usar um dispositivo, um celular, né? Esses tokens são tipo aparelhinhos pequenininhos, só com a funcionalidade Bluetooth e com o QR Code. Para fazer esse controle de frequência, geralmente se escaneia o QR Code do teu aplicativo ou do teu token num negócio que fica ali na entrada dos lugares, além da identificação de proximidade, né, que eu comentei antes. E aí, no começo desse ano, as autoridades lá de Singapura admitiram que o programa de rastreamento de contatos deles estava sendo acessado pela polícia para investigações criminais, né? E na época que isso virou notícia, o uso já era obrigatório, e inclusive esses dados já tinham sido usados em investigações anteriores. E só depois a política de privacidade do aplicativo foi atualizada, né? Então isso vai um pouquinho contra as boas práticas que a gente viu. E a gente juntou aqui daí uns dados para falar sobre a questão da adesão. Esses dados são de janeiro, né, do começo do ano, do MIT, e como a gente falou de Singapura, né, chamar atenção para eles foram os que tiveram a adesão mais alta, justamente por ser obrigatório. Inclusive, se hoje for no site do aplicativo deles, eles falam em mais de 90% de adesão.
E aqui embaixo tem a gente, né? Eu vou falar mais sobre isso agora, mas esses 5% é uma estimativa otimista, baseada no número total de downloads. Então, sobre o aplicativo do Brasil, o que ele faz, o que ele não faz. Não sei se alguém lembra, mas a primeira versão dele foi lançada ainda em fevereiro de 2020, era um negócio super simplesinho, que só tinha, tipo, dicas sobre coronavírus e um mapinha dos postinhos de saúde. Ele só foi atualizado com Contact Tracing em setembro de 2020. Ele está usando a API do Google e da Apple, ele não usa o GPS, e para ti colocar um teste positivo no aplicativo, tu é encaminhado para um outro portal, para o Valida Covid, que tu faz login usando tua conta do gov.br, e daí ele vai validar o teu teste positivo, né, para evitar fraude e tudo, ele vai fazer essa validação junto com a Rede Nacional de Dados em Saúde. E considerando, né, as boas práticas de privacidade que a gente comentou antes, ele tá super bem, assim, ele é descentralizado, os tokens são anônimos, as políticas de privacidade são claras, e como dá para ver ali no print, eu acho, tu pode habilitar tu baixa o aplicativo e tu pode depois escolher habilitar ou não a função de rastreamento de contatos, assim como tu pode compartilhar ou não o teu teste positivo. Mas aí isso leva ao problema da falta de adesão. A gente colocou 5% ali na tabela, isso depois de praticamente 2 meses do aplicativo em funcionamento, de setembro a novembro. Os dados que a gente tem são de novembro. Mas a gente não tem como saber qual é esse valor na prática, porque os desenvolvedores não têm como saber quantos dos usuários que estão com a função de Contact Tracing habilitada, né? Como eu comentei, a gente começou a ver isso ali no final do ano passado, e na época a gente estava super animado, a gente até entrou com um pedido no portal do Fala BR, usando a lei de acesso à informação, porque a gente queria uns dados de utilização, né? A gente queria saber como é que estava indo para, de repente, adicionar isso no artigo. E, entre outras coisas, a gente pediu o total de testes validados até então, nesses 2 meses de uso, entre setembro e novembro, e a resposta foi em torno de 1.500 testes. Em novembro, isso era 1/10 do total de casos diários de Covid, assim, então, tipo, 15 mil novos casos todo dia, e em 2 meses, 1.500 pessoas colocaram seus testes positivos no coronavírus. E, bom, é bem claro que desse jeito não funciona, né, o aplicativo. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso logo depois, mas não é nenhum mistério porque isso aconteceu, né? Tipo, não se viu propaganda do aplicativo em lugar nenhum. Tipo, a maioria da população nem sabia que o aplicativo existia, assim. Até hoje, se eu falo com alguém, assim, tipo, Contact Tracing, assim, a pessoa fala, tipo, nossa, que legal, pena que aqui a gente não teve. Não basta o aplicativo ser seguro, né? A privacidade não basta ela ser maravilhosa, as pessoas têm que saber que o aplicativo existe, né? Então, sobre isso, né? O que podia ter sido diferente? O que a gente aprendeu? O que ainda dá para fazer? Vai ser útil para alguma coisa ainda? Contact Tracing? Então, começando de novo pelo que não deu certo. A gente viu que o melhor em termos de privacidade é que o aplicativo seja voluntário. Mas, junto com isso, precisa ter divulgação e precisa ter conscientização para o usuário saber que aquilo ali não está, de fato, violando a privacidade dele. Porque se ele não souber, ele não vai querer usar, né? E isso vai se traduzir em baixa adesão. E aqui no nosso caso, faltou até um passo atrás, né? A gente não conseguiu nem divulgar o aplicativo em si, quem dirá falar com os usuários sobre privacidade, né? Aí outras questões que não necessariamente têm a ver com privacidade, né, inclusive trazido ali a pedido de um dos revisores, tipo, em países que nem o nosso, que os smartphones muitas vezes são obsoletos, né, como que fica o consumo energético desses aplicativos, como que fica a distribuição geográfica, a cobertura da rede celular, tu garante que tu alcança toda a população do teu país, outros assuntos de pesquisa. Mas aí, né, a pergunta que não quer calar, ainda vale a pena fazer isso? Ainda vai ser usado para alguma coisa? E a gente acha que com certeza, sim, porque
os aplicativos de contact tracing para epidemias, né, vão continuar sendo usados. Tipo, a gente espera que não tenha nenhuma pandemia nova dobrando ali a esquina, né, até porque a gente não terminou com a pandemia de Covid, mas com certeza o contact tracing local para epidemias vai ser fortalecido, porque imagina, você tinha uma tecnologia que era usada numa região e daí do nada você tem o mundo inteiro falando sobre aquilo e pesquisando sobre aquilo. Com certeza vai vir muitas coisas boas daí. E essa discussão sobre a privacidade não vai fora necessariamente. Ela pode virar regulamentação, ela pode virar padrão de indústria, sem contar que muito do que foi falado pode ser aplicado para outros aplicativos de saúde, tipo passaporte vacinal ou outros. Então é isso, eu corri um pouquinho, espero que eu não tenha passado do tempo. A gente falou sobre como foi, né, o uso de contact tracing durante a pandemia de Covid, com ênfase nas questões de privacidade. Possíveis trabalhos futuros dentro desse tópico é a questão da elaboração de regulamentação, com tudo que foi aprendido, e que podem vir a ser usadas não só por contact tracing, como por outros aplicativos de saúde móvel. E acho que é isso. Eu passei correndo por cima de muitas coisas, mas agora, obrigada pela atenção. E passamos. Muito obrigado, Laura. Passamos para as perguntas, então. Nós temos alguma pergunta? Eu tenho, Charles. Posso fazer? Pode, Diego. Então, Laura, obrigado pela apresentação. Acho que o tema é polêmico e bem interessante, bem bacana. Eu queria perguntar primeiro, tá? Vocês chegaram a ver o caso do Corona Alert da Europa, que foi implementado em 40 países e milhões de pessoas utilizaram, e, na verdade, ele foi criado pelo Bart Prenell, que é um dos maiores criptógrafos da atualidade, né? Inclusive, as APIs da Google e da Apple foram criadas por causa desse projeto do Bart Prenell. Então, para mim, esse é o exemplo de maior sucesso de um aplicativo que realmente preza pela privacidade, né? Então, por exemplo, ele não armazena dados de localização geográfica nem anônimos, né? Ele usa um esquema de um protocolo criptográfico, né, onde ele gera chaves aleatórias e eles tiveram todo um cuidado, toda uma engenharia por trás, porque na Europa esse é um caso muito sério, né, privacidade, para conseguir viabilizar, para ter uma solução que preserva a privacidade de fato, né, das pessoas, sem correr em risco de vazamento de dados, né. Então ele contou uma história bem bacana no SBSeg desse ano, na verdade, foi um dos painéis principais, e ele contou essa história. Eu não sei se vocês chegaram a ver o caso desse aplicativo. Não tínhamos visto, eu achei bem interessante, assim, como eu falei, a gente fez a maior parte da pesquisa em novembro do ano passado, e depois disso o interesse meio que foi murchando e acabou que a gente não viu mais nada sobre isso. Mas esse é mais antigo, né? Porque as APIs da Google e da Apple foram criadas por causa desse aplicativo. Então ele é um dos primeiros, na verdade, e é o projeto que mais deu sucesso, né? Ele foi utilizado em 40 países, com milhões de europeus utilizando. Né? É bem bacana, é bem interessante, porque ele traz uma solução real para a questão da privacidade do tracing, né? E é uma solução criptográfica, né? É bem bacana, é bem interessante. Mas, de qualquer forma, enfim, eu achei muito bacana os pontos que levantaste, né? Eu concordo com a maioria deles, né? A questão da divulgação, né? A questão de usabilidade, de conscientização. As pessoas precisam estar muito bem informadas sobre as coisas, e ele fez esse trabalho. Foi legal tu levantar esses pontos, porque ele contou também essa história lá na Europa, desse projeto, né? Então é bem bacana, né? E acho que o maior problema é do lado da tecnologia, né? A gente acaba armazenando localização de GPS, não pode armazenar nem anônimo, né? Isso ele deixa bem claro, ele é um grande criptógrafo no mundo. E eles fizeram isso nesse aplicativo, então sem armazenar nenhum tipo de localização geográfica, né? Só gerando chaves dinâmicas criptográficas, né, um protocolo que eles criaram exatamente para esse fim, com o apoio daquelas APIs de tokens anônimos, né? Então foi uma combinação de trabalho deles com a Apple e a Google. É assim a história mais bacana de privacidade que eu já vi até hoje, porque eu não usaria nenhum aplicativo, né? Talvez depois de ver a história do Bart Prenell, né, eu usaria talvez o dele para experimentar, porque eu sou muito cético, né? Eu sou desconfiado dessas coisas.
Ai, tá certo, né? Mas não, eu achei Exatamente. bem legal, eu vou olhar assim. Mas é um Obrigada. tema assim super bacana, super interessante, é legal ter visto esse levantamento de vocês, né? E eu desconfio do governo, né? Então, se tu me falar, é um aplicativo do governo, eu também não confio no governo, que eles não estão coletando dados que não deveriam, né? Acho que é um tema bem polêmico, bem bacana. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Professor Charles, o senhor está no mudo. Bem, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta final em função do nosso tempo. Vocês chegaram a analisar a segurança, o problema de segurança nos aplicativos em si? Porque a gente sempre costuma falar que a corda estoura no lado mais fraco, né? Quando a gente fala em termos de segurança. E nesse sentido, às vezes os data centers realmente até têm uma força, pode ter os vazamentos, mas hoje em dia a gente vê uma exploração muito grande de aplicativos normais para aplicativos mal implementados, que expõem suas APIs e através dessas APIs você consegue obter informações daqueles dispositivos ou fazendo algo similar a um phishing ou até mesmo farming. Chegaram a ver alguma coisa nesse sentido? Não, quando a gente terminou mais ou menos essa primeira fase do projeto lá em novembro, isso era uma das coisas que estava na continuidade da pesquisa, né? Tipo, se a gente pensou em analisar melhor o aplicativo do Coronavírus SUS, né? De repente tentar analisar ele fazendo eu esqueci agora, mas abrindo uma engenharia reversa, esqueci o nome, mas a gente tinha essa intenção de olhar ele um pouquinho melhor, mas acabamos não olhando. Ok, então. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Alguém que o trabalho parou, então não tem alguma continuidade sendo feita agora nesse momento? Não sobre esse assunto, assim, esse foi, que nem eu falei, o trabalho que a gente fez na cadeira essa da pós, né, não é meu assunto de pesquisa do mestrado, mas é bem interessante, assim, esperamos que possa ser continuada essa discussão, mas talvez não por nós. Tá ok, então. Muito obrigado, Laura. Não, eu que agradeço. Débora? Oi, tá dando para me ouvir? Oi. Sim, estou conseguindo ver. Se você quiser, pode projetar a sua tela aqui. Tá. Eu tô com um probleminha aqui na minha webcam, não vou conseguir ligar o vídeo só para avisar vocês. Sem problemas. Já estamos vendo a tua tela, se puderes colocar em modo de apresentação. Perfeito, Débora. Estamos chegando e ouvindo alto e claro. Tá bem. Tens a palavra, Débora. Tens 15 minutos. Tá, obrigada. Uma boa tarde, então, a todos. Meu nome é Débora. Eu vou apresentar as estatísticas de mais de 40 mil sites do ecossistema HTTPS no Brasil. Esse trabalho foi realizado juntamente com o Diego, meu orientador, e o Rodrigo Mancini. Bom, aqui a gente pode ver o roteiro, vou apresentar uma introdução, um levantamento das ferramentas, a metodologia, os resultados e as considerações finais. O HTTP, ele é um protocolo de transferência de hipertexto da camada de aplicação e ele é utilizado sobre o TCP. Esse protocolo ele foi desenvolvido para definir a formatação e a sequência das páginas web. Ele permite também a obtenção de recursos como documentos HTML, e é o meio pelo qual os navegadores e servidores se comunicam. Ele por si só, ele não possui recursos criptográficos, e com o avanço cada vez maior das aplicações, isso se tornou um problema, já que ele não oferece nenhuma segurança dos dados em trânsito. Ao adotar esse protocolo, a comunicação pode ser facilmente interceptada devido a isso. Para resolver esse problema de segurança dos dados em trânsito, foi criado o protocolo HTTPS, que ele é um protocolo de transferência de hipertexto seguro. Ele é uma combinação do HTTP mais o TLS, sendo o TLS quem oferece a segurança dos dados em trânsito. O TLS é uma evolução do SSL, e são esses os protocolos que oferecem a criptografia para proteger a comunicação. Eles fornecem 3 principais serviços, que é a autenticação, a encriptação e a integridade.
Para o TLS funcionar, eu preciso de um certificado. Os certificados contêm informações básicas, como o nome do site, o emissor e a validade do certificado, que são necessários para a autenticação. Eles são a ferramenta mais importante também para os sites estabelecerem as conexões de confiança entre seus usuários. Existem duas estratégias comuns utilizadas para se obter um certificado. Você pode produzir um sozinho, ou tu pode enviar uma solicitação de assinatura de certificado para uma autoridade de certificação qualificada. A infraestrutura de chave pública ela é composta por milhares de autoridades certificadoras. Uma autoridade de certificação vai ser responsável por atestar a identidade de usuários, computadores e organizações. O solicitante primeiro gera um par de chaves, ele mantém a chave privada em segredo. A autoridade certificadora autentica uma entidade e atesta essa identidade, emitindo assim um certificado assinado digitalmente. A C também pode gerenciar, revogar ou renovar esses certificados. E os certificados que são emitidos são instalados nos servidores web. Os servidores web, eles são softwares de servidores que aceitam solicitações HTTP ou HTTPS. E no ecossistema HTTPS, um servidor é quem disponibiliza um certificado para estabelecer as conexões seguras. Mas tudo é perfeito ou também existem problemas no ecossistema HTTPS? Aqui a gente pode ver um primeiro exemplo de problema que está relacionado aos certificados. Os certificados autoassinados, eles não são assinados por uma autoridade certificadora. Esses certificados são fáceis de fazer e também não custam dinheiro, mas também não fornecem todas as propriedades de segurança que os certificados assinados por uma C oferecem. Aqui é um segundo exemplo de problema, agora é relacionado às versões do SSL e TLS, suportadas pelos servidores. Como a gente pode ver na tabela, existem diferentes ataques sobre as diferentes versões dos protocolos. O Drown ataca servidores TLS usando o servidor SSL na versão 2, onde existe reuso de certificado e chave. Tanto o Beast quanto o Poodle, eles exploram vulnerabilidades que afetam as cifras do modo CBC, que é um modo de encadeamento de blocos de cifras. O Beast está relacionado ao vetor de inicialização previsível do modo CBC, e o Poodle está relacionado ao preenchimento de bloco também do modo CBC. Até a versão 1.2, o TLS oferece suporte ao conjunto de cifras de array export, onde o número primo compartilhado usado na criptografia é limitado a 512 bits, sendo vulnerável ao ataque logjam. E utilizar o TLS na versão 1.3 é o método mais eficiente para mitigar esses ataques às versões anteriores dos protocolos. Estudos indicam recorrentemente que o fato de utilizar o HTTPS não significa que um site oferece segurança na navegação dos usuários. Nessa tabela a gente pode analisar o contexto desses trabalhos, juntamente com a quantidade de sites que foram analisados e os problemas que eles apresentaram. Um estudo de 2013 sobre 1 milhão de sites do Alexa Top apontou que apenas 16% dos sites implementam HTTPS, utilizam certificados confiáveis. Em 2019, foi realizado um estudo sobre o ecossistema HTTPS na China, onde eles constataram o uso de versões desaconselhadas e vulneráveis do SSL e TLS e o uso de cifras enfraquecidas. Um outro estudo, que foi realizado em 2020, no Brasil, apontou que 18% desses sites possuem problemas relacionados à implementação incorreta dos certificados digitais e ainda 80% suportam versões desaconselhadas do SSL e TLS, como a 1.2 ou anteriores. Então, qual o objetivo do trabalho? Primeiramente, é realizar um levantamento de ferramentas que fazem a análise de sites HTTPS. Em seguida, ampliar o estudo inicial que foi realizado no Brasil. E, por fim, identificar os problemas existentes nos sites. Eu vou apresentar o levantamento das ferramentas.
Para realizar a análise, a gente necessita de ferramentas que automatizem esse processo, né? Aqui a gente pode ver as ferramentas que funcionam pelo navegador. Elas são mais ideais para usuários leigos, por serem mais simples de utilizar e possuem uma interface mais amigável. As ferramentas destacadas, elas trazem uma classificação da qualidade da segurança do site, ranqueando qualitativamente em A, B, C ou D, o que pode ser bem interessante para o usuário final. Aqui podemos ver as ferramentas que funcionam pelo terminal. Elas são mais adequadas para usuários mais avançados, pois são mais complexas de utilizar. A gente pode destacar a teste SSL.sh, porque ela consegue fazer uma análise mais completa. Ela retorna informações sobre emissor, validade, domínio e cadeia do certificado, e também as versões e as vulnerabilidades dos protocolos. Essa foi a que a gente escolheu para esse trabalho. Existem também extensões em navegadores, que mostram as informações sobre o certificado e as versões dos protocolos. A ferramenta Certificate Pinner exibe apenas se o certificado está expirado ou não. E as duas primeiras identificam informações sobre emissor, validade e domínio do certificado. Eu vou apresentar a metodologia que foi utilizada no trabalho. Ela foi dividida em 3 etapas. Primeiro, a gente coletou os dados referentes aos blocos de IPs do Brasil, utilizando uma lista de 2.286 blocos de IPs da Nearsoft. Em seguida, a gente realizou a varredura dos IPs em busca de conexões HTTP ou HTTPS. Para identificar as portas que têm HTTP ou HTTPS habilitado, a gente utilizou a ferramenta wget do Linux. Ao final dessa etapa, a gente identificou mais de 40 mil sites com HTTPS habilitado. E aqui é importante destacar também que diversos provedores bloquearam as varreduras, pois eles interpretaram as requisições aos IPs como varreduras pré-ataque. E sem esses bloqueios, certamente o número de IPs identificados com HTTPS seria bem maior. Por fim, na terceira etapa, a gente realizou o teste da conexão HTTPS dos IPs identificados na etapa anterior. A gente utilizou a ferramenta teste SSL.sh, que identifica as versões dos protocolos e também com as informações dos certificados. Vou apresentar os resultados obtidos. Nesse gráfico, a gente pode ver as diferentes versões dos protocolos suportadas. A soma dos valores das versões ela ultrapassa o número total de sites, porque um site pode suportar múltiplas versões. A gente pode destacar dados preocupantes, como mais de 83% dos sites ainda suportarem a versão 1.0 do TLS, que deveria estar em desuso desde 2006. Isso também significa que uma grande parcela dos sites HTTPS ainda continua colocando os usuários em risco, através dos ataques conhecidos e bem documentados que a gente apresentou anteriormente, como Beast, Poodle e Logjam. Nessa tabela, a gente apresentou os resultados do trabalho inicial, realizado em 2020 no Brasil, sobre os 5.510 sites HTTPS, e o nosso trabalho com os resultados para os 40.406 sites HTTPS. Um dado relevante é a porcentagem de sites que suportam o TLS na versão 1.1 aumentou bastante, o que é preocupante devido ao fato que essa versão é fortemente desaconselhada desde 2008. Entretanto, o dado que mais chamou a nossa atenção é que a porcentagem de sites que suportam o TLS na versão 1.3, quando num escopo mais limitado, sobre sites de e-commerce ou governamentais, chegou a 30,21%, mas em uma análise mais abrangente, incluindo diversos setores como hotelaria, sustentabilidade, esse número reduziu para 11,01%. Isso significa que o cenário é mais preocupante do que eu imaginado anteriormente. E desde 2018, utilizar o TLS na versão 1.3 é o método mais eficaz para mitigar esses ataques,
mas a maioria dos servidores web ainda não suporta essa versão do protocolo, e mesmo que os navegadores dos usuários estejam atualizados, não vai ser possível estabelecer uma conexão TLS 1.3 com sites HTTPS. Nesse gráfico a gente pode ver as informações dos emissores de certificados. A gente identificou mais de 4.300 autoridades certificadoras e emissoras dos certificados, e a gente apresentou as 18 ACs mais utilizadas. A Let's Encrypt é a AC mais utilizada, representando uma fatia de 35,65% dos sites analisados. Esses números indicam que é uma tendência grande por ACs gratuitas. A segunda colocada foi a DigiCert, que é uma AC comercial. Ela foi responsável por 12,46% dos sites. As demais ACs que não foram apresentadas no gráfico, elas somam um total de 10,69%. E, por fim, os certificados autoassinados, que aparecem em terceiro lugar, eles perfazem um total de 9,26% do total. As considerações finais. A gente realizou uma análise de 40.406 sites, com o objetivo de diagnosticar a saúde do ecossistema HTTPS do Brasil. Os resultados indicam a necessidade de avanços quanto ao suporte de diferentes versões do TLS em sites HTTPS. Apesar da maioria dos navegadores já suportarem essa versão 1.3 há algum tempo, a maioria dos sites ainda não suporta essa versão do protocolo. E é imprescindível também ter e manter atualizados os certificados TLS, não somente para a segurança das informações, mas também para uma boa reputação do site. Sobre os trabalhos futuros, a gente está executando uma nova varredura. Para isso, a gente utilizou algumas estratégias para não ocorrer os bloqueios que teve no primeiro trabalho. A gente realizou uma randomização dos blocos de IPs, e também utilizamos uma estratégia para evitar detecções que seria o sneak do Nmap. Já existem mais de 150.000 sites com HTTPS identificados. Seria isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Débora. E agora, então, abrimos a perguntas. Professor Nilson, pode falar. Boa tarde, Débora. Parabéns pelo trabalho. Tá? Boa tarde. Nós temos aqui um projeto mais ou menos em andamento em Friburgo sobre isso. Sobre a questão do SSL nos sites, TLS nos sites. Nós fizemos um levantamento nas estatísticas lá do Registro BR. Hoje a gente tem mais de 4,8 milhões de domínios, né, registrados com o final .br. E aí é uma discussão interessante que o trabalho de vocês focou na faixa de IP, né, do Brasil. Então, quando você diz sites, na verdade você está falando um servidor de hospedagem, né, porque você está fazendo essa análise via IP, né, ou para um mesmo IP. Porque assim você só vai saber qual é o certificado que ele vai estar usando lá nessa requisição se você mandar o domínio, né, no GET. Então você está especificando a servidores de hospedagem, seria isso? Isso. Ótimo trabalho. Essa é uma questão que talvez vocês também possam considerar, né, que é dentro da configuração do virtual host no Apache, nas configurações lá que você vai colocar o teu certificado, você pode definir quais são os algoritmos, protocolos, a versão que você vai utilizar dentro do virtual host. E aí isso pode mudar de um domínio, né, vamos chamar de domínio, hospedado naquele servidor para um outro domínio no mesmo servidor. Isso pode variar também. Acho que é uma coisa interessante para vocês, já que já está em andamento. É bem interessante mesmo. Adorei o trabalho, parabéns. Obrigada. Bem, enquanto as pessoas perdem a timidez, vou fazer uma pergunta então para você, Débora.
Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma questão que sempre surge quando você fala nesse uso, e eu me preocupo bastante com segurança nesse sentido, é saber a origem. Alguns trabalhos que eu fiz nessa parte de identificar a origem de vários problemas de segurança, entre eles o uso de versões antigas de TLS, para a gente saber como é que as pessoas criavam os servidores. Então, teve uma época que eu percebi que muitas pessoas criavam os servidores ou usando Apache ou Nginx, usando o Docker Hub. E tinha uma época que os containers do padrão do Apache e do Nginx que estavam no Docker Hub, eles estavam usando uma versão do TLS 1.2 e eu achei até uns com 1.1. Não sei se um ponto interessante para a pesquisa de vocês, não é exatamente o que estão fazendo agora, mas um fork que se deve identificar, é pegar essas imagens padrões que se tem hoje em dia para a criação de servidores web, que é uma das maneiras mais fáceis de fazer. Hoje em dia não são mais tantas pessoas que instalam o Linux, instalam o servidor web, configuram todas as coisas. Muitos hoje em dia têm a possibilidade de pegar containers e VMs prontas e fazer os testes com algumas VMs e verificar se as VMs dadas pelos principais provedores aqui no Brasil e que as empresas utilizam também estão em conformidade. Acho que também é uma informação relevante elas saberem quem segue e quem não segue a questão de segurança. É uma sugestão. Não sei se vocês chegaram a olhar algo nesse sentido. Na verdade, a gente queria... a ideia inicial era criar um guia de boas práticas para servidores web, né? Mas depois a gente mudou um pouco o foco, deixou isso um pouco de lado, assim. Mas, Charles, só para complementar, eu acho que a tua ideia, assim como a do Nilson, né, é interessante, e eu também suspeito, né, que muitas coisas dessas acontecem. Aliás, eu já prestei consultoria para empresas, né, e a gente vê, o cara vai lá na web hosting e usa o sistema padrão, mas o sistema padrão pode ter uma configuração de segurança péssima, né? Inclusive, teve um caso de uma consultoria que eu prestei, eu disse, olha, se vocês querem segurança no sistema de vocês, e é no sistema de escala nacional, diz, a primeira coisa é troca o provedor de infraestrutura. No outro dia, ele ligou e trocou para um provedor de infraestrutura melhor, porque as configurações dos sistemas naquele provedor eram antigas, ultrapassadas, né? Sim. Então, é um diagnóstico bem interessante para se fazer, né? Acho que tem muita coisa para descobrir e para reportar nesse sentido. Acho que é bem bacana. Obrigado, Diego. Temos mais alguma pergunta? Não? Então, eu agradeço a Débora, também agradeço o Vinícius, todos, e com isso a gente encerra a última sessão do WRSEG que temos hoje. Já deixo aberto aqui o convite para a palestra que nós vamos ter agora às 19 horas, que é a palestra de desempenho, escalabilidade e segurança de ambientes OpenShift, usando a Kubernetes, o Rodrigo Mizaga, da Red Hat, que é uma ótima palestra. OpenShift é uma solução que vem crescendo de plataformas certas da Red Hat aí há vários anos já tem sido feitos, e Kubernetes hoje é uma coisa bem interessante. E aí vocês vão ver muita questão dessa questão de containers, microserviços, e vários aspectos. Né? Se meu pai me memória, nessa palestra, o Rodrigo ele mostra um pouquinho até do funcionamento interno, do como é que ele faz os proxies internos do OpenShift, que é algo bem legal. É a última palestra que nós temos hoje no evento, vai ser transmitida via YouTube. Eu peço a participação de vocês. Muito obrigado a todos os palestrantes guias. Não sei se Vinícius ou Diego, vocês têm mais algum recado, algo que vocês queiram falar? Não, Charles, é isso mesmo. Eu te agradeço aí pela condução, né, dessa sessão e por já ter feito aí o convite, né, que a gente para a palestra. Aguardamos todos lá às 19 horas no link do YouTube. Muito obrigado a todos, parabenizo Vinícius e todo mundo aí pelo evento e todos os apresentadores também aí. E nos encontramos às 19 horas. Feito, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde, pessoal.